Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Chegamos à metade do nosso curso, praticamente na metade, aula 5, onde falaremos sobre as hipóteses legais para o tratamento de dados pessoais. O artigo que trata sobre as hipóteses, ele é muito específico, né, muito objetivo. Então, é muito importante que a gente discuta cada uma das hipóteses, né, e veja todas as possibilidades, para que não haja nenhuma confusão, tá? Já inicio falando que muitas pessoas, até especialistas, às vezes possuem alguma dificuldade para identificar qual a hipótese legal utilizada para cada tratamento. Então, por mais que a gente tenha as hipóteses, a gente precisa realmente analisar cada caso, né, de tratamento de dados, tá bom? Sugiro que vocês vão fazendo um exercício durante a aula, que é, durante a apresentação de cada hipótese, vão pensando, né, nas possibilidades de aplicação daquela hipótese, tanto no serviço que vocês executam, quanto como titular de dados. Acredito que seja um exercício que vai contribuir bastante para o entendimento, ok? Então vamos começar. Bom, para auxiliar o processo de compreensão das bases legais ou hipóteses legais, como assim chamadas, eu coloco para vocês que, para a gente fazer tratamento de dados, a LGPD diz que precisa ter uma base legal. Tá? Então, se as bases legais ou hipóteses legais elas são necessárias para o tratamento, a gente consegue compreender que quando a gente identifica a base legal, e essa base legal estando corretamente identificada, isso nos deixa, pelo menos nessa parte, em conformidade com a lei. Porque se você não apresentar a base legal, ou se você apresentar uma base legal que acabe divergindo do tratamento, isso pode ser considerado como um tratamento ilegal daqueles dados. Então, olha só, de novo aqui nós temos o número 10, porque são 10 bases legais. Lembram na aula passada que nós falamos sobre os princípios? Né? Comentei com vocês, olha, existem 10 princípios da LGPD, que é até baseado no que a OCDE fala em relação ao que é adequado para a privacidade de dados. Então, aqui também a gente fala de 10 bases legais. E aí, só se não, caso não tenha ficado claro, talvez vocês encontrem alguma leitura, né, algumas pessoas chamando de 10 hipóteses legais, tá? Então, vocês podem encontrar das duas formas, bases legais ou hipóteses legais, ok? Vamos, então, ver aqui todas elas. A primeira base legal é o consentimento do titular. Eu vou explicar cada uma detalhadamente, tá, gente? Mas o consentimento do titular é uma base legal que afirma que tem que ficar muito claro para o titular dos dados o que você vai fazer com ele e pedir autorização para ele para fazer aquilo, tá? Talvez alguns estejam se perguntando, nossa, eu preciso fazer isso na administração pública? Calma, são 10 bases legais, então a gente vê onde cada tratamento vai melhor se encaixar. Uma segunda base legal é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Essa é uma base muito importante, que eu particularmente vejo a aplicabilidade dela muito forte dentro da administração pública. Também, vou explicar. Mas muito do que a gente faz na administração pública e até na administração privada também, é porque a gente precisa cumprir algum outro regulamento, alguma outra legislação, tá? Então, às vezes, a gente coleta um dado ou armazena um dado porque a gente tem que cumprir o que uma outra legislação fala. Então, a gente já tem aí um respaldo para isso, a gente tem uma base legal dizendo por que a gente faz aquilo daquela forma, ok? Então, segunda base legal, cumprimento da obrigação. Terceira base, aqui o nosso queridinho realmente, que é a base legal, né? Administração pública. E vai ser muito interessante quando a gente detalhar mais isso, porque foi durante a elaboração da lei, houve um momento que foi discutido se a administração pública deveria entrar, né, para compor, né, a conformidade com a lei, ou se ela deveria ficar de fora. E aí, alguns que acreditavam que ela deveria ficar de fora foi considerando a complexidade para as adaptações, recursos, investimentos, né, tamanho, né? Enfim. E aí, outros que pensavam de outra forma já utilizaram um discurso que eu particularmente concordo, que foi o seguinte: olha, a administração pública é uma das maiores detentoras de dados pessoais dos indivíduos, do cidadão. Então, ninguém está falando para ela que ela não pode utilizar dados pessoais, que ela não pode tratar dados pessoais.
mas ela tem as regras, né, e as orientações para que esses dados sejam tratados da melhor forma possível. E é isso que a lei vem falar para a gente aqui, no caso, né, como administração pública, tá? Existe também uma base legal, que é quando um órgão de pesquisa faz o tratamento de dados, tem algumas características interessantes também que eu vou apresentar. Tem também a base legal execução de contrato, né, quando uma empresa, uma pessoa natural ou jurídica, ela estabelece um contrato com um titular de dados, e naquele contrato, além dela coletar dados, ela poderá utilizar o dado coletado para execução daquele contrato, para que o contrato seja cumprido, tá? Se for esse o caso, o próprio contrato é como se fosse quase que um consentimento, né? Essa é a ideia. Só que aí você utiliza, você joga essa finalidade, essa base legal, dizendo, olha, os dados são coletados para que o contrato seja executado, ok? Tem também a questão do exercício regular do direito, que a gente vai detalhar. Falaremos sobre a base legal para proteção de vida, né, que quando tem a ver com a proteção de vida, a utilização de dados pessoais, ela é permitida. Tem também a questão da tutela da saúde, que ela é bem específica, porque ela aborda muito a questão dos profissionais da saúde, eles utilizando os dados pessoais para o executar, né, para conseguirem desenvolver a sua atividade, sua profissão, né. Tem também o interesse legítimo, que eu posso dizer para vocês que é o que deixa a grande maioria em dúvida, porque o interesse legítimo, até quando a gente lê na lei, ele está escrito de uma forma objetiva, mas não fica tão claro, né? Porque é aberto, o interesse legítimo, quando você olha, é aberto, né? Você fala, nossa, mas o que é o interesse legítimo? Qual é o interesse legítimo do controlador ao tratar esses dados? Então, é muito importante que quando for uma base legal aqui como interesse legítimo, o controlador, né, a empresa detentora dos dados, lembram disso? Né? Aquele que tem o controle, que toma as decisões em relação aos dados, ele deixe claro no documento que detalhar as bases legais o que é o interesse legítimo para ele, para realmente haver esse respaldo aí legal e ele não estar tratando os dados de forma inadequada, né, ilegal, tá? E a última base aqui, que é a proteção do crédito, né? A gente até já falou algo parecido na evolução dos estudos sobre privacidade de dados, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, falamos um pouquinho aqui no Brasil, e aí a gente tem essa base legal que acaba assegurando aí o tratamento específico para a proteção do crédito, tá? 10 bases legais. Precisa decorar? Claro que não, gente. Nada aqui precisa decorar. Eu preciso só que exista uma compreensão. Talvez a parte mais importante aqui dessa aula seja vocês saírem daqui entendendo que para tratarmos dados, cada tratamento, tá? Cada dado tratado precisa estar dentro de alguma base legal. A gente precisa ter a base legal, tá? E aí nós veremos em cada tratamento qual é a base mais adequada. Ok? Bom, quis começar aqui apresentando as bases com essa figura que eu acho que ela diz tudo, né? Porque a ideia do aperto de mão, né? Um movimento tão clássico, né? Que representa, olha, ok, tá combinado, tá acordado, né? Eu estou de acordo com você. Temos um trato, né? A ideia desse temos um trato é justamente a primeira base legal, do consentimento do titular. Porque o consentimento do titular, ele pode ser muito utilizado, porque se você não se encaixa nas outras bases, tá? Isso é até uma coisa importante para falar, porque se você não se encaixa nas outras bases, você vai ter que ter o consentimento. Então, talvez, gente, e eu coloco ela aqui como primeira para isso, talvez a primeira pergunta a se fazer seja: com consentimento ou sem consentimento, tá? Porque se for com consentimento, ela não vai se encaixar em nenhuma das outras bases legais. Agora, se não tiver consentimento, a gente vai encontrar, né, todas as possibilidades nas outras 9 bases legais. Então, é uma pergunta muito interessante, né? Com consentimento ou sem consentimento? Se você não encaixar em nenhuma outra base legal e ter a necessidade de ter o consentimento,
O que é que significa isso? Isso significa, né, de uma maneira formal, por meio de contrato, expresso, escrito, não façam por boca, tá? A lei é taxativa nesse sentido, tem que ficar expresso, tem que ter comprovação daquilo que foi consentido, tá? Algum documento, e aí a gente fala muito do contrato, onde declare, né, tudo que vai ser feito com o dado, antes de ser feito. E aí o titular dos dados, ao ler aquele documento, vai lá e assina ou marca, dá a sua autorização, o seu consentimento, que o seu dado ou os seus dados poderão ser utilizados por aquela empresa, por aquele controlador para determinados motivos, tá? E, como já visto, né, como o titular dos dados é o grande dono, né, ele é o proprietário, a gente está emprestando o dado para o controlador fazer algum tipo de tratamento, ele também, nesse caso, poderá revogar o consentimento a qualquer momento, tá? Ele é dono do dado. Então, se em um momento da minha vida eu consenti que determinada empresa ligasse para mim para me informar sobre cursos que estão acontecendo em uma determinada escola, e hoje em dia eu não quero mais isso, eu devo entrar em contato com ela e solicitar que o meu nome, o meu e-mail seja retirado da lista deles. Eu não estou mais consentindo. Então, eu tenho todo o direito de fazer isso e fica muito claro na LGPD, tá? Quis trazer alguns exemplos para ajudar o entendimento. Ó, vamos imaginar, você informou os seus dados para uma determinada empresa, sabe? Você vai lá fazer um tipo de compra e aí tem aquele formulário que você preenche. E no formulário tinha uma opção onde você declarava que tem interesse, né, que tinha interesse em receber e-mails promocionais, né? Você, por mais que você esteja comprando aquele produto naquele momento ou aquele serviço, você falou, olha, eu gostaria de saber se tiver promoções. E aí você consentiu que ela mandasse para você. Então, a empresa, com aquele consentimento, passa a te mandar alguns comunicados por e-mail, enfim, pela forma como foi consentido, né? Que é bom também ficar clara. Os materiais de marketing, de venda, ok? Então, isso pode atender a sua necessidade por um tempo. Se chegar no momento que isso não atenda mais sua necessidade, você pode fazer a revogação desse consentimento. E aí vem até uma estratégia interessante que algumas empresas já utilizam com a ferramenta de e-mail marketing. Vocês vão lembrar, sabe quando a gente recebe um e-mail com alguma propaganda, alguma divulgação, e você vai lá no final do e-mail, tem bem pequenininho, e aí a lei pede para deixar um pouco mais explícita, né? Mas tem lá pequenininho, caso não deseje receber mais os nossos e-mails, clique aqui. E aí você, teoricamente, sai daquela lista de e-mails onde você está cadastrado para receber aquele determinado tipo de comunicação, né, de informação, ok? Então, primeira base, consentimento do titular. Lembrem disso. Talvez antes de pensar na própria base, quem tiver algum tipo de dificuldade, pense nisso. Eu preciso do consentimento ou não preciso do consentimento? Se você precisar do consentimento porque não se encaixa em nenhuma base, você vai fazer dessa forma, tá? Se você não precisar do consentimento, é porque você vê possibilidades de encaixe ali nas outras bases legais. Ok? Segunda base legal, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Isso, eu até falei um pouquinho, mas a ideia é que, como existe uma outra lei que fala, olha, você tem que fazer de determinada forma, eu tenho já outro respaldo aí que me diz o porquê, o motivo daquele tratamento, né? A base legal para aquele tratamento. Então, você acaba tendo essa base legal para fazer aquele trabalho. Mas, Thaís, e na administração pública, como é que funciona? Vai, eu tenho aqui na universidade dados que são coletados, porque o Ministério da Economia ou o Ministério da Educação fala, você precisa coletar esses dados do servidor ou do aluno. Então, eu não estou coletando porque eu quero, eu estou coletando porque alguém, né, que tem o poder para isso, disse que eu preciso fazer dessa forma. Mas eu também sou administração pública. E aí, Thaís, como é que faz? É uma ou é outra? Pode ser as duas, gente. Quanto mais embasado vocês estiverem na legal, melhor. O que vai acontecer é que você deve identificar aquela base que ela mais se adeque ao tratamento dos dados. Então, olha, inicialmente, o dado será tratado. Se eu pensar nessa questão da coleta de dados específicos, né, porque o Ministério da Educação determina,
Eu, particularmente, colocaria em primeiro lugar a base legal, a administração pública. E em segundo lugar, eu colocaria para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. No meu ponto de vista, porque eu vejo muito o controlador utilizando aqueles dados para outros motivos também, né? Talvez para algum tipo de armazenamento, algum tipo de cadastro. Então, eu consigo ver outros motivos, tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode discutir. A lei não fala isso é primeiro, isso é segundo, tá? Mas, com certeza, entraria também essa base legal. Tá? Ah, é só para empresa pública também? Não, olha, imagine uma empresa privada, né, colocando aqui como exemplo, que faz a contratação de um funcionário. E aí ele precisa fazer o resgate, né, coletar todas aquelas informações para a contratação daquele indivíduo. E aí tem também a questão do desligamento do indivíduo, né? E aí a gente tem o armazenamento de alguns documentos. Existe a legislação trabalhista que fala do período que a gente tem que armazenar alguns documentos por X anos, por X tempo. Porque aquele documento poderá ser utilizado para alguma coisa. Então, a gente tem esse respaldo aí, porque existe uma outra lei dizendo que que deve haver esse tipo de cuidado. Ok? Ficou claro? Terceira base legal, aqui uma nossa queridinha mesmo, né, gente? Que é a base legal, que é a administração pública. Essa base legal, ela é muito importante, mas eu acho que também precisa ficar claro uma outra coisa. Porque o que a lei fala é que, bom, primeiro, né, o poder público, então executivo, legislativo, incluindo cortes, contas, judiciário, Ministério Público, tá? Então é o poder público, tá? Só que ela diz assim, olha, desde que o tratamento dos dados atenda a finalidades específicas e claras das políticas públicas. Então, se eu sou uma universidade e a minha ideia é trabalhar a parte da educação, pesquisa, desenvolvimento, enfim, tudo que cabe aqui, a nossa proposta como empresa pública, então o tratamento dos dados, ele deve se encaixar nisso. E aí, vários motivos de tratamentos, ou vários tipos de tratamentos que a gente utiliza, possivelmente a gente vai encaixar nesse motivo que nós temos por existir, como administração pública, tá? Entretanto, mesmo sendo uma administração pública, mesmo a gente não precisando do consentimento do titular, porque a gente não precisa para executar políticas públicas, para coletar e tratar dados, tá? É muito importante que o que a gente faz com os dados do titular, servidores, alunos, etc., que eles sejam divulgados, que os titulares do dado saibam qual é a finalidade de tratamento de cada dado que ele disponibilizou para a nossa instituição, tá? A lei até deixa isso muito claro, né? E aí pensando naqueles princípios que a gente viu na aula passada, e acho que até na ideia da questão da transparência, né? Na questão da própria lei do acesso à informação, é a gente deixar muito claro, então a gente colocar isso para o titular, ele ter acesso quando ele quiser, e de preferência divulgado em nosso site, ou no nosso sistema. Então imagine, se a gente entra lá no SIG, tá? SIGA A, SIG RH, ou qualquer componente lá do nosso sistema interno, eu imagino isso, a gente entrando no sistema e tendo lá um local, uma mensagem dizendo, olha, os dados aqui tratados têm a finalidade de políticas públicas voltadas para a educação, tá? Se a gente conseguir encaixar todos aqueles dados. Talvez a gente não consiga encaixar todos os dados em políticas públicas, e aí a gente tenha que fazer categorias de dados. Então, olha, esses dados são utilizados para isso, já esses são utilizados para isso, talvez aconteça. Mas, de forma geral, a gente vai apresentar de uma forma pública, explícita e que chegue direto ao titular dos dados o porquê, né, como a gente faz e com quem a gente compartilha, tá? Princípio da transparência aí gritando aqui aos nossos ouvidos, né, pela administração pública, ok? Uma dúvida que alguns têm, mas o que é uma política pública? E aí, eu gosto muito de definir, né, de trazer esse conceito da política pública, pensando que ela tem dentro das suas diretrizes de elaboração, né, a resolução, a solução trazida para problemas públicos, enfim. Mas eu vejo muita política pública sendo entendida como coletivamente relevante.
tá? Então, não é que você está fazendo para um indivíduo. A gente aqui, como administração pública, a gente está trabalhando para um coletivo, tá? Então, a gente precisa analisar cada caso. Mas, de qualquer forma, se houver alguma insegurança por parte de alguns de vocês de entender o que é a política pública, tentem trazer para essa ideia aí de propor soluções, né, de trazer soluções para um problema que é um problema da coletividade. Então, isso normalmente vai fazer esse encaixe aí com a política pública e vai fazer mais sentido, né, para o tratamento desses dados na administração pública. Ok? Continuando, e ainda falando aqui da nossa administração pública. Então, eu reforço, gente, falei, já coloquei aqui em negrito, grifado, sempre que a administração pública efetuar o tratamento de dados, no exercício das suas competências, vinculado a políticas públicas e entrega de serviços públicos, não precisará colher o consentimento, mas precisará sim, ela é obrigada a informar a finalidade e a forma como o dado será tratado. Ok? Isso é muito importante. É uma adaptação que todos os órgãos públicos terão que fazer. Né? Então, nós todos teremos que fazer todo o levantamento dos dados, o que temos, por que temos, quais são as finalidades, e aí mostrar, né, apresentar isso, claro e explicitamente, para todos os titulares. Ok? Quarta base legal, quarta hipótese. Quando tratados por um órgão de pesquisa. E aí vem, o que é um órgão de pesquisa, né, gente? Até coloco aqui para vocês, ó. Eu volto, tá? Entende-se por órgão de pesquisa um órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituído sob as leis brasileiras, com sede fora no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social o estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico e estatístico. Então, isso é um órgão de pesquisa. Então, se isso é um órgão de pesquisa, como é que a gente vai tratar esses dados? A lei diz que os dados poderão ser coletados, tratados, utilizando sempre que possível técnicas de anonimização ou pseudonimização dos dados sensíveis, tá? Então, qual é a ideia? Por mais que um órgão de pesquisa esteja pegando dados de alguma base, fazendo tratamento, ninguém vai ficar expondo ninguém. Então, a ideia realmente é conseguir apresentar a pesquisa, trazer conhecimento para a comunidade, para a sociedade, tá? Mas de uma forma, né, responsável. Por isso que a lei fala da questão de técnicas de anonimização, pseudonimização, que até está lá no nosso glossário, não é, gente? E aí que mostre essa finalidade. Qual é a finalidade de um órgão de pesquisa? Apresentar, né, um estudo, realização de estudos, no qual sejam relevantes para a comunidade, garantindo aí a segurança da informação. Certo? Então, tem dúvida se é um órgão de pesquisa? Pode ser uma empresa privada, sem fins lucrativos? Então, olhem lá a definição que a própria lei traz falando sobre isso. Tá bom? Quinta base legal, né? Quinta hipótese, execução de contrato. Essa é muito simples, porque o que a gente imagina? Que uma empresa ou uma pessoa que acaba sendo, que acaba tendo um negócio com outra pessoa, tá? E aí tem algum tipo de contrato, etc. A ideia é que os dados sejam executados para o cumprimento daquele contrato. Então, um exemplo, ó, para contratar os serviços de um novo colaborador, para a empresa X, você precisa fornecer uma série de informações pessoais necessárias para formalizar o contrato, dados do contratante, dados para faturamento, e que farão parte do futuro contrato de emprego do titular de dados. Então, por que você está coletando aquelas informações para a execução do contrato? Você não está pegando aquelas informações porque você acha que pode precisar um dia. Não, é porque você sabe que para executar um contrato de emprego, você precisará daquelas informações. Ah, então, Thaís, segundo o que você explicou, eu também posso ter nesse exemplo aqui, eu também posso ter duas bases legais.
Pode, gente. A gente pode ter a base legal tanto de execução de contrato quanto o de cumprimento de obrigação regulatória. Porque existem regulações obrigatórias que dizem, olha, precisa disso para executar um contrato de trabalho. Percebem? Mas a execução de contrato aqui já é uma outra, né? Um outro formato aqui, uma outra base legal. O sexto, né? A sexta base legal, nós temos aqui o exercício regular do direito, né? Que é uma outra hipótese que a gente dispensa o consentimento e que a ideia realmente é para exercer um princípio constitucional. Então, por exemplo, de acesso à justiça. Então, há autorização expressa para tratar dados com finalidade de ingressar em processos judiciais, administrativos ou até mesmo arbitrais. Não coloquei exemplo para vocês, mas não tem problema. Então, imagine que se há algum tipo de necessidade para você acessar a justiça, de ter algum tipo de informação ou tratar aquilo, né, tratar aqueles tipos de dado, a gente tem essa base legal aqui que nos dá esse respaldo para o exercício regular do direito, certo? Sétima, proteção de vida. Essa daqui é importantíssima. Todas são, tá, gente? Mas a coleta de dados aqui ela é permitida no caso em que seja necessário proteger a vida do titular. Então, imaginem assim, você está em um local onde alguém se acidenta e você pega os dados daquela pessoa, tá? Para chamar a ambulância, chamar os responsáveis, enfim. Então, qual é o seu objetivo? Né? Você está tentando ajudar aquela pessoa. Então, a base legal que entra aqui é a proteção da vida. E aí, imagine, se a pessoa está inconsciente, se ela não está bem, não consegue responder, a gente vai precisar do consentimento, gente? Não, a gente não vai precisar do consentimento. A lei, ela é não é flexível, mas ela é bem coerente nesse sentido. Se a ideia é proteger a vida para o tratamento daquele dado, eu não vou, possivelmente, talvez eu não consiga daquele consentimento, então não é exigido, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente é encaminhada para o hospital. O hospital colherá seus dados pessoais para avisar aos seus familiares em busca aí de um histórico médico ou de qualquer outro objetivo que ele tenha ao contatar os familiares, tá? Então, sétima base legal, proteção de vida. Oitava base legal é a tutela da saúde, que é a permissão exclusiva para profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária para a realização das suas atividades. Então, essas duas hipóteses que eu trabalhei aqui com vocês agora, né, tanto a proteção de vida quanto a tutela da saúde, elas são muito utilizadas dentro de ambientes hospitalares, laboratoriais, se for o caso, clínicas, enfim. Então, são duas bases legais aqui muito importantes para esse tipo de controlador, tá? E a tutela da saúde, tendo aqui um embasamento, um aprofundamento maior para os profissionais da saúde, deles terem acesso aos dados, de tratarem os dados, porque faz parte do trabalho deles, certo? Por exemplo, em atendimento médico, o médico ele faz a abertura do prontuário, realiza o exame e envia os dados para análise laboratorial. Ele não precisa chegar para o paciente e falar, olha, paciente, você autoriza que eu envie os dados para análise laboratorial? Não precisa disso. A lei deixa claro que, para a tutela de saúde, utilizado por profissionais de saúde, considerando todos os princípios éticos, legais para o exercício da profissão, você tem essa base legal aqui para o profissional da saúde conseguir trabalhar. Certo? Mas olhem o porquê, tá? É com foco aqui na tutela da saúde. Nós temos a nona base legal, que é o interesse legítimo. Lembra que eu falei para vocês que algumas pessoas ficam até confusas sobre isso, né? Porque deixa um pouquinho mais aberto. Ó. Até coloco aqui para vocês. Ó, é a base legal mais flexível, pois permite o uso dos dados sem a necessidade de obtenção de consentimento. Lembram? Com consentimento, sem consentimento? Ela também se encaixa aqui em sem consentimento. Porém, a aplicação dela nem sempre é fácil, porque a gente precisa deixar muito claro qual é o legítimo interesse, né? O que está acontecendo para que o controlador utilize aquele dado que realmente demonstre a preocupação dele, o legítimo interesse dele em tratar aquele dado. Então, se você não for convencido, né, sobre o legítimo interesse,
Se não for convincente, você pode até questionar, né? Entretanto, entendido como legítimo interesse, o controlador poderá utilizar e tratar esses dados da forma como ele considerou adequada para o seu interesse, tá? Por exemplo, no caso de um lead converter em um landing page, um guia com 10 dicas de e-mail marketing. A base legal do legítimo interesse poderia ser utilizada para enviar um e-mail com 5 dicas avançadas do e-mail marketing. Então, poxa, olha, eu busquei informações de uma determinada empresa sobre um determinado assunto, tá? Aí a empresa viu que eu tinha interesse naquilo e ela foi e complementou a minha pesquisa, me trazendo mais informações sobre algo. Poderia aqui ser encaixado no legítimo interesse. Não, olha, o controlador ele tem o legítimo interesse aqui como tratamento de dado legal, porque há um interesse em proporcionar uma maior compreensão sobre aquele conhecimento para aquele titular dos dados que procurou informações similares, tá? É questionável, por isso que eu disse para vocês, muita gente fica se batendo, mas pode ser interesse legítimo, não pode ser interesse legítimo, né? Eu tenho uma regrinha assim na minha cabeça, que normalmente eu faço assim, com consentimento ou sem consentimento. E aí, primeiro, eu tento encaixar sem consentimento nas outras bases legais, né? Por último, eu olho interesse legítimo. Se eu não conseguir encaixar em nenhum, eu olho interesse legítimo. E aí sim, buscar realmente o interesse que o controlador tem para fazer aquele tratamento. Complexo, né, gente? Não é para sair daqui expert, não. Calma, é uma introdução. A gente está falando sobre isso, a gente pode ter uma aula só falando sobre interesse legítimo, tá bom? Existe alguma prática, por exemplo, invasiva nessa ação, né, discriminatória? Porque aí é algo que pode ser questionado pelo titular. Talvez seja um ponto-chave aí para você identificar se é um legítimo interesse ou não. Se invadir, se discriminar, né, se a ação prejudicar de alguma forma, né, a privacidade do indivíduo, aí sim a gente pode questionar se o interesse legítimo é válido ou não. E por último, e não menos importante, nós temos a base legal proteção do crédito, que é permitido que uma empresa no qual o titular possua pendência de pagamentos disponibilizar sem a sua permissão os dados pessoais para os órgãos de proteção de crédito. E aí a gente, titular de dados, a gente não pode pedir a exclusão, tá? Então, se eu compro algo que fica inadimplente e a empresa manda protestar o meu nome no SPC Serasa, eu não posso simplesmente chegar para a empresa ou para o SPC Serasa e falar, olha, tira meu dado daí porque eu não estou gostando disso. Porque a lei acaba dizendo que é uma base legal. Se há alguma inadimplência e aquele titular vá para o SPC Serasa, o nome dele sairá de lá após que a sua pendência, né, financeira seja cumprida, tá? Então, uma empresa X pode compartilhar os seus dados de inadimplência com o SPC Serasa. E aí complica, né, gente? Mas é uma regra que também está colocada aqui. Depois vocês me dizem o que vocês acham. Nossa, gente, quanta coisa que eu falei, não é? Muita informação. Muita calma agora. Nós chegamos a um momento decisivo do nosso curso, tá? E calma, porque não acabou, porque ainda tem mais. Falar das hipóteses legais, né? Tudo que eu falei para vocês antes dessa aula é assim, olha o que é, olha o que temos, olha, sabe? Eu fui dando toda uma introdução, uma base, então nós tivemos 4 aulas falando sobre todo o contexto que envolve LGPD. Essa aula aqui é uma aula muito determinante para o estudo da LGPD, porque as hipóteses legais precisam ser identificadas no tratamento de dados. Então, ficaram cansados? Desliga um pouquinho o computador, descansa um pouquinho, vai ler outra coisa, porque realmente a partir de agora vem uma chuva de informações. Então, é interessante que a cabeça de vocês esteja bem descansada, para que as próximas etapas não sejam tão maçantes. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Na próxima aula nós veremos a gente falará sobre as exceções da lei, né? Toda lei tem uma exceção. E aí
vai ficar tudo um pouquinho mais claro também. Assim, olha, também não é assim, tem exceções, né? E aí a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.